Esses dias eu estava pensando numa coisa. Como é curioso quando alguém percebe que a gente não está bem. Porque às vezes a pessoa percebe de verdade, percebe o silêncio, percebe que estamos diferentes, percebe que tem alguma coisa acontecendo. E pergunta com carinho, chega perto. E mesmo assim, a primeira reação não é contar, é esconder. A gente responde: não é nada, é só cansaço. Tá tudo bem. Como se admitir que não está bem fosse perigoso. E talvez, em alguns momentos da vida, tenha sido. Porque eu acho que existe uma coisa que pouca gente fala. Nem todo mundo sabe acolher vulnerabilidade. Tem gente que pergunta, mas não sabe escutar. Tem gente que escuta, mas precisa resolver. E tem gente que transforma a dor em conselho, tem gente que minimiza, tem gente que acolhe hoje e usa amanhã. Então muita gente aprende uma coisa silenciosa: esconder, controlar, medir. Pensar antes de falar, escolher palavras, editar sentimentos, mostrar só o que parece aceitável. E eu vou te confessar uma coisa. Por muito tempo eu achei que isso era um defeito, como se existir partes minhas que eu protegia fosse falta de confiança, falta de entrega, falta de maturidade. Até perceber uma coisa que mudou o meu jeito de olhar para isso. Nem todo mundo merece a nossa vulnerabilidade. E eu sei que essa frase pode parecer dura, mas talvez não seja. Porque vulnerabilidade não é informação. Vulnerabilidade é acesso. É entregar uma parte sua sem armadura. É mostrar um lugar que ainda está sensível. É confiar que aquilo não vai ser usado contra você. E isso não deveria ser automático. Nem todo mundo conquistou esse direito. Nem toda proximidade significa segurança. Nem toda presença significa abrigo. E talvez parte da maturidade emocional esteja justamente em perceber isso. Mas aí eu percebi outra coisa, talvez mais difícil ainda, porque entender que existem pessoas que não merecem acesso é uma parte. Difícil mesmo é quando percebemos que existem pessoas que amamos e ainda assim não conseguimos nos abrir completamente. E isso me confundiu por muito tempo, porque eu pensava: como eu posso gostar tanto de uma pessoa e mesmo assim não conseguir falar certas coisas? Como eu posso confiar em tantas áreas e justamente nessa sentir vontade de me recolher? Será que eu amo pouco? Será que eu sou fechado? Será que tem alguma coisa errada comigo? E talvez essa seja uma pergunta injusta, porque amor e segurança emocional não são exatamente a mesma coisa. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim não sentir que certas partes suas conseguem descansar naquele lugar. E isso não transforma ninguém em vilão. Não significa falta de amor. Não significa ausência de carinho. Talvez só signifique que algumas dores precisam de ambientes específicos. Porque existe uma diferença muito grande entre ser amado e sentir que pode existir sem precisar se defender. E eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente se culpa, se força, conta coisas antes da hora, entrega partes de si porque acha que deveria. Como se proximidade criasse obrigação, e talvez não crie.
Talvez vulnerabilidade não seja um teste de amor. Talvez seja consequência de segurança. E isso muda muita coisa. Porque aí deixa de ser. Porque eu não consigo me abrir e vira. O que eu preciso sentir para conseguir descansar nesse lugar. Talvez maturidade emocional não seja contar tudo, mas também não seja carregar tudo sozinho. Talvez seja aprender a perceber quem escuta sem invadir, quem acolhe sem corrigir, quem permanece sem pressionar, quem respeita o tempo daquilo que ainda não consegue ser dito. Porque nem todo colo é abrigo, mas todo ser humano merece pelo menos um lugar onde não precise parecer forte o tempo inteiro, onde possa dizer: eu não estou bem, sem precisar justificar, sem precisar explicar, sem precisar pedir desculpa. E talvez se hoje você ainda protege algumas partes suas, isso não significa que exista algo errado com você. Talvez exista só uma parte sua esperando encontrar um lugar seguro para descansar. Enfim, foi uma coisa que ficou comigo esses dias. E eu achei que podia conversar com alguém aí também.